Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estamos aqui na congregação Shekinah mais uma vez para transmitir online a nossa escola bíblica dominical comentada. E para nós é um prazer, mais uma vez, estarmos aqui para transmitir um pouco mais da palavra de Deus. Desde já nós pedimos os irmãos que peguem a sua Bíblia, já que você não tem a revista, mas você tem a Bíblia Sagrada, você pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e deixe ela aí aberta, tá certo? E a gente daqui a pouco, nós iremos fazer um comentário da nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje é a lição de número 5, que tem como tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, né? Baseado na carta aos Efésios. Desde já você já pega aí a sua Bíblia e abre na carta de Paulo aos Efésios. E a gente já pede os irmãos que já estão online, né, a fazer um convite a outros irmãos. Você vai convidar outras pessoas a nos assistir. O objetivo desta aula não é falar todos os pontos dessa revista, até porque nós já tivemos uma transmissão ao vivo há pouco tempo da nossa sede em Messejana, trazendo aí a explicação de todos os pontos dessa lição. O nosso objetivo é fazer comentários a respeito do tema de uma forma mais profunda e até polêmica, tá certo? Então você já convida aí pessoas para nos assistir. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que nos assistem neste momento, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, na leitura bíblica em classe, vai ser capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 10. Esta lição, ela, aparentemente, o título dela é simples, mas esse título ele envolve uma série de complexidade em volta dele. Por quê? Porque falar do pecado é falar do pecado original também, é falar da sua função e falar o objetivo desse pecado original e as suas consequências. Baseado nisso, a gente também pode fazer, não necessariamente afirmar, mas baseado nisso, a gente pode tentar explicar a condição e a situação de algumas pessoas hoje, porque que elas não conseguem ser libertas. Por que elas não conseguem servir a Deus? Por que elas não conseguem estar na presença de Deus? Até tentam. Quantas pessoas elas aceitam Jesus como Senhor e Salvador, passam tempo na igreja e depois saem? Quando se questiona essas pessoas o motivo, a razão, algumas delas irão dizer: é porque eu não consegui. Eu não consegui abandonar isso, eu não consegui abandonar aquilo. Isso é comum acontecer em algumas pessoas específicas. Primeiro, viciados. Alguns viciados dizem: não, eu saí da igreja porque não aguentei a abstinência. Por que essa pessoa não aguentou a abstinência? Então essa pessoa não foi liberta. Por que essa pessoa não foi liberta? Porque Cristo não quis libertar, porque essa pessoa não tinha fé, por que o pecado ainda dominava essa pessoa?
Não é Cristo que liberta? Quem vem a Cristo não é liberto? Ou nem todos que vão a Cristo não são libertos? E se não são, por que que não são? Outras pessoas também que têm abandonado a fé com o mesmo argumento são pessoas homossexuais. O homem que gosta de outro homem, sexualmente falando, a mulher que gosta de outra mulher, sexualmente falando. Algumas dessas pessoas têm abandonado, né, o Evangelho com o mesmo argumento. Eu não consegui, eu tentei, eu busquei, eu jejuei, eu orei, me sacrifiquei, mas não consegui. O sentimento homossexual ainda estava dentro de mim. E essas pessoas acabam saindo porque dizem, se for para mim ficar assim na igreja, eu prefiro sair. Então, por que que essas pessoas não conseguem? Outro grupo específico que usa o mesmo argumento, eles não são grupos de viciados e nem são grupos homossexuais, são pessoas comuns que muitas vezes não têm vício nenhum, não tem nenhum desses problemas, mas perde a fé. Algumas pessoas têm chegado a mim e têm dito, irmão, eu tentei, eu aceitei Jesus, creio no Evangelho, mas, de repente, sumiu tudo, sumiu o desejo de louvar, sumiu o desejo de glorificar Deus, de ler a Bíblia, de ir para a igreja, sumiu o desejo de servir a Deus. Tentei, lutei, jejuei, orei, tentei me recuperar espiritualmente, mas não consegui. E para mim ficar na igreja sem acreditar, sem sentir Deus, preferi sair. Então, esses 3 grupos são 3 grupos principais de pessoas que eu cataloguei nos meus 15 anos dirigindo a igreja, para tentar trazer uma resposta aos argumentos deles. Que essa resposta, ela não é uma verdade absoluta, mas é um argumento que a gente vai utilizar aqui, que vai servir para você aí meditar, refletir, discutir com outras pessoas a respeito disso, né? Talvez isso esteja até acontecendo com você. Talvez você faça parte de um desses grupos, né? Ou de um outro grupo que eu não relatei, mas que é importante a gente comentar a respeito disso. Então, vamos lá, né? O tema, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Quem é liberto é porque estava preso. Quem estava preso em algo. Dentro do contexto que nós estamos, a pessoa estaria preso ao pecado. Mas o que é o pecado? O que é o pecado na visão bíblica? O que é o pecado dentro do contexto bíblico da Escritura Sagrada? Bom, o pecado é tudo aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. E qual é a função do pecado? Bom, hoje, se nós somos pecadores, é porque nós um dia fomos originados, né, de alguém que também estava em pecado. Então, nota-se que as pessoas que hoje estão em pecado, como todo ser humano, né, ele está em pecado porque ele herdou isso. E ele herdou isso de quem? O ser humano herdou o pecado de quem? Todos nós sabemos que o ser humano, ele herdou o pecado de Adão e Eva. Então, nós iremos aqui falar um pouco dessa condição. Como era antes do pecado? Para a gente entender essa questão do pecado. Antes do pecado original, existia Adão e Eva em um jardim estabelecido por Deus, criado por Deus, plantado por Deus, e eles viviam ali e não tinha aquele discernimento do bem e do mal.
tinham liberdade, tinham livre-arbítrio, e Deus orientou eles, que eles não comessem de um certo fruto, porque no dia que eles comessem, eles iriam morrer. Quando eles resolvem, eles usufruindo ali do livre-arbítrio, eles resolvem comer deste fruto, o que é que o texto vai dizer? Que os olhos deles foram abertos. Mas que olhos foram abertos? Os olhos físicos? De maneira nenhuma, Mas o entendimento deles. E eles passaram a ter o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a função do pecado original é trazer o conhecimento do bem e do mal e automaticamente tendenciar a natureza deles sempre para o mal. Ou seja, ele não vai ter somente o conhecimento do bem e do mal. Ele vai ser tendencioso a praticar o que é mal, aos olhos de Deus. Que isso a gente denomina-se de pecado. A partir de então, o pecado ele vai dominar não somente o primeiro casal, mas todos aqueles que vão descender do primeiro casal. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 23, vai nos informar que o pecado nos afastou de Deus. E esse afastamento justamente é o que a Bíblia chama de morte, Nós somos considerados mortos por conta dos erros que nós vivemos cometendo, A humanidade, no caso. A humanidade ela passa a morrer não somente espiritualmente, mas também fisicamente. Adão e Eva vão perder esses benefícios aí divinos e vai transmitir para toda a sua geração até os dias de hoje. Então, o pecado ele tem essa função. O pecado original, no caso, ele tem essa função de transmitir o conhecimento do bem e do mal e tendenciar o ser humano a sempre escolher o mal. Baseado nisso, toda a humanidade vem surgir em pecados, ou seja, ela vai conhecer o bem e o mal, e ela vai ser tendenciosa sempre a praticar o mal. Aí surge um questionamento, uma pergunta. O pecado, quando ele chega no ser humano, o pecado original chega no ser humano, ele afeta o espírito, ele afeta a alma? Sim, com certeza. Ele afeta o ser humano 100%? Sim. Mas ele afeta o ser humano de uma tal forma que ele não pode mais escolher o que é bem? Bom, aí nós temos aí dois argumentos, Nós temos um argumento calvinista e nós temos um argumento não calvinista. O argumento calvinista diz que o pecado dominou o ser humano 100%. Ele está na condição de morto, e ele como morto, ele não pode decidir nada. Deus decide por ele. E o argumento não calvinista, que é o nosso argumento, o ser humano, ele está morto em pecados, porém, essa morte espiritual não tirou a liberdade ou livre-arbítrio do ser humano escolher Deus. E aí nós temos duas brigas teológicas até os dias de hoje, baseadas nessa questão do pecado original. Bom, nós temos um texto bíblico que fundamenta o que nós acreditamos. Se o pecado original ele arrancou a liberdade de escolha do ser humano de escolher o bem, então, por que Deus deu essa opção a Caim, Gênesis capítulo 4. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 7. Versículo de número 7, Deus diz assim para Caim:
Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Bom, o que é que Deus está fazendo? Deus está dando a opção de escolha para Caim. Se o pecado original transmitiu a morte para todas as pessoas, ao ponto de tirar a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio, por que Deus deu a opção a Caim de escolher? De escolher o bem ou escolher o mal. O desejo de Deus é que ele escolhesse o bem. Como Deus poderia dar essa opção a uma pessoa que não tinha opção? Então entendemos que o argumento calvinista ele não tem base bíblica, né? Então o nosso argumento é que o ser humano realmente ele morreu em pecado, a humanidade está morta em seus pecados, ela foi afetada espiritualmente, fisicamente, em todos os sentidos, porém o homem, o ser humano, ele ainda continua com a sua liberdade de escolha, ele ainda pode escolher o bem, né? E qual seria as consequências do pecado? As consequências do pecado original é a morte. Foi que Deus disse para Adão e Eva: no dia que comeres, morrerás. Então, as consequências do pecado é a morte. A morte, ela não é uma referência somente à morte física, ela começa espiritualmente, no mundo espiritual do ser humano, porque ele se torna apartado de Deus, afastado de Deus, e ele afastado de Deus, ele está como se fosse morto, né? Isaías 59, versículo 1 e 2, diz que os nossos pecados impedem, né, de Deus nos ouvir, de Deus nos atender, de Deus nos abençoar. Então, esse afastamento, Deus chama de morte, né? E, consequentemente, vem a morte física também. Então, o ser humano, ele passou a ter uma necessidade de libertação. Por quê? Porque o pecado original, quando ele traz o conhecimento do bem e do mal para o primeiro casal humano, e ao mesmo tempo ele traz a tendência sempre ao mal, aquilo vai escravizá-lo. Então, o que é que o pecado faz na vida da pessoa? Escraviza. Escraviza a pessoa. Por que escraviza? Porque a natureza humana, depois de corrompida, ela passa a se apegar, como se fosse um imã, a tudo aquilo que é errado aos olhos de Deus. E tudo aquilo que a gente se apega, a pessoa se torna presa, né? Então, passaram a surgir nos sentimentos humanos terríveis, como o sentimento da inveja. A gente vê isso, né, na história de Caim e Abel, né? Surgiu no coração de Caim o sentimento perverso, o sentimento da inveja, a ira. No versículo 6, capítulo 4 de Gênesis, versículo 6, disse o Senhor para Caim: por que tiraste? Então, surgiu uma ira no seu coração, porque Deus não aceitou a sua oferta, e isso trouxe um sentimento de inveja. Então, o pecado original, ele vai operar na natureza humana de uma tal forma que vai fazer com que alguns sentimentos passem a surgir no coração do ser humano, sentimentos esses que não existiam anteriormente, como da ira, da raiva, da inveja, a prepotência, a arrogância, né? Os pensamentos malignos, né? E isso passa a escravizar
a mente humana, o próprio ser humano. E pasme você, isso aí é tão sério que aparentemente você diz, não, mas isso aí é comum, mas não é correto. A ira é comum, mas não é correta. A mágoa é comum, mas não é correta. As pessoas maquinarem o mal é comum, mas não é correto. E isso escraviza essas pessoas. Essas pessoas vivem atreladas a esses sentimentos malignos, muitos deles até o final da sua vida. Certa vez eu conversando com um rapaz bem jovem, e ele me disse em particular, junto com outros irmãos que estavam comigo, que ele não conseguia pensar coisas boas, ele só conseguia pensar coisas ruins. Só pensava em roubar, só pensava em matar os seus inimigos. Até usou um argumento dizendo que não tinha nenhum sentimento pelo filho dele que acabara de nascer. Então é um cara dominado pelos sentimentos malignos. Esses sentimentos malignos, eles não são colocados pelo diabo, como alguém pode pensar. Não. O ser humano, ele não precisa do diabo para ele pecar. Ele não precisa do diabo para ele ser ruim, ser mal. Ele já é por natureza. O ser humano já tem a natureza má, corrompida. O que o ser humano faz quando ele chega a uma certa idade, tem o discernimento do que é certo e do que é errado, e vai optar pelo que é errado, porque essa é a natureza nossa, a nossa natureza vai nos tendenciar sempre ao erro. O que vai acontecer é que o ser humano, quando ele começa a optar pelo erro, ele passa a ser um aliado do maligno. Ele nem sabe disso. O ser humano nem sabe disso. Mas você está sabendo disso hoje. Quando o ser humano ele vem a pecar, a mergulhar-se no pecado, no lamaçal mesmo, ele passa a ser um aliado do diabo. Então ele é escravo do pecado e agora vai ser escravo do diabo, né? Vai ser dominado. E o ser humano, claro, consequentemente, ele ele precisou do milagre de Deus. Que milagre é esse? É o milagre da salvação. Por quê? Porque o pecado está dominando a sua vida e se ele morrer daquela forma, ele será condenado, não terá o direito do perdão, não terá o direito da vida eterna. Então, o que é que Deus faz? Então, Deus procura salvar o ser humano. A forma que Deus procurou para salvar o ser humano foi enviando o seu filho, que a gente também chama de graça, né? Ele envia o seu filho com esse objetivo. Quando ele envia o seu filho com esse objetivo de salvar o ser humano, ele faz isso porque o ser humano, ele não tem capacidade de si mesmo de ser salvo. Nenhum ser humano pode salvar a si próprio. Porque a sua natureza está corrompida e ele não tem poder sobre a sua própria natureza. O ser humano, é importante você saber disso. O ser humano, ele não pode, com a sua própria natureza, com as suas próprias forças, com seus próprios méritos. Você pode ser uma pessoa altamente intelectual, inteligente, uma pessoa que tem conhecimento de várias ciências, você pode ser uma pessoa habilidosa em qualquer coisa, em qualquer arte, em qualquer coisa desta vida, mas você não pode contra a sua própria natureza, ao ponto de ser salvo. Se isso fosse possível, Deus não teria enviado Jesus Cristo de Nazaré para te libertar do pecado. Então imagine aí a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa mais conhecedora do mundo, a pessoa mais habilidosa do mundo. Pensou? Essa pessoa precisa de salvação. Os seus méritos não poderão salvá-los, né? A questão é em volta disso. Se o ser humano não pode, com seus próprios méritos, alcançar a salvação, então é Jesus que salva e é Jesus que liberta. Muito bem.
E por que que muitas pessoas não têm conseguido a libertação mesmo aceitando Jesus? Ou será que aquilo que eles procuram se libertar não é pecado? E se é pecado, por que que não conseguem? É falta de fé? Ou é porque Deus não o escolheu para a salvação? Aí aqui nós iremos entrar em um assunto polêmico, né? Algumas pessoas que usam de certos argumentos, pessoas até mais esclarecidas, elas dizem assim, irmão, eu aceitei Jesus, vivi uma vida errada, fiz muita coisa errada, e eu aceitei Jesus para mudar. Mas eu não consegui. Se essa pessoa ela tiver absorvido uma certa teologia, que a gente chama de teologia calvinista, essa pessoa ela vai ter um próprio argumento feito para a sua situação. Por quê? Porque tem um ramo calvinista que diz o seguinte, que se você não é escolhido, você nunca vai conseguir a libertação dos seus pecados. Você pode até tentar. Você pode ir à igreja, aceitar Jesus, descer as águas. Mas como Deus não te escolheu, você nunca vai conseguir deixar o seu pecado. Então, essa linha de pensamento aí que a gente encontra dentro do calvinismo, que existe várias linhas de pensamento dentro dessa teologia aí, essas pessoas vão achar um argumento para que ele possa viver a sua vida errada. E ainda utiliza o texto alguns textos bíblicos, né? Por exemplo, nessa linha de pensamento, afirma que Caim ele vai oferecer a Deus um sacrifício não agradável e vai automaticamente matar o seu próprio irmão, porque Deus não o escolheu. Como Deus não o escolheu, ele não consegue servir a Deus direito. Ele não consegue dar o seu melhor a Deus. Ele não consegue fazer a coisa certa, porque Deus não o escolheu para a salvação. Então, esse argumento hoje também é utilizado por aqueles que absolveram essa linha de pensamento e não conseguiram a libertação em Cristo Jesus. A libertação dos seus pecados. Aí vem a afirmação deles, eu tentei, mas eu estou que nem Caim. Eu não fui escolhido. Por eu não ter sido escolhido, eu não consigo servir a Deus. Eu não consigo louvar a Deus direito. Eu não consigo ser servo direito. Eu sempre estou fazendo coisa errada. Então, se Deus não me escolheu, eu estou saindo. Esse é um argumento que a gente encontra aqui. E eu estou dizendo algo que chegou a mim, não é algo especulativo, né? São argumentos que chegaram até mim. Esse tipo de argumento, ele pode ficar comum nesses últimos dias. Mas por que a pessoa não consegue a libertação? Porque realmente a pessoa não foi escolhida? Bom, nós sabemos que o ser humano ele tem um poder de escolha. Né? Lemos aqui o texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, que Deus ele não seria doido de dizer para Caim escolher o bem, se Deus não teria dado condições para isso, né? Então, o argumento calvinista, de acordo com essa linha de pensamento aí, não tem sustentação bíblica. Mas, então, por que o ser humano não consegue se libertar? Quando Jesus ele foi ao batismo, né, no Rio Jordão, o que foi que o João Batista disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, quem tira pecado
ou liberta o ser humano dos seus pecados, daquilo que o acorrenta, é Cristo. Se é Cristo que tira, por que acontece com uns e não acontece com outros? Qual é a diferença? Bom, nós sabemos que no ministério de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, ele tinha discípulos. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas muita gente se lançou fora. Ele foi abandonado pela maioria dos seus discípulos. Essas pessoas não tinham alcançado em Cristo a libertação dos seus pecados. E por que o abandonaram? Por que Judas o traiu? Ele não poderia ter sido salvo, mesmo depois de traído Jesus, assim como Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Aquilo foi um desvio. Mas foi salvo, porque voltou-se a Cristo. O que a gente nota? A gente nota que mesmo Cristo sendo aquele que nos liberta dos nossos erros, dos nossos pecados, mas essa libertação parece ser uma progressão, parece uma libertação progressiva. Ela vai acontecendo no dia a dia da nossa vida. Não é algo automático. Existem algumas coisas que é automática, né? Porque o pecado não se resume em um ato só. O pecado não se resume em um comportamento só. Por exemplo, a pessoa tem um comportamento homossexual. Biblicamente isso é pecado? Todo mundo que conhece a Escritura sabe disso. É. Mas o pecado é só isso? Não. A pessoa é viciada. A pessoa está em busca da libertação do seu vício. Mas é só o vício que é pecado? Não. O pecado são uma série de coisas, sentimentos e comportamentos que o ser humano tem que precisa ser arrancado 100%. Quantas pessoas deixou o cigarro, deixou a pedra, deixou a cocaína, deixou N vícios, mas não deixou outros pecados, como falar mal dos outros, caluniar os outros, ser desonesto, fazer coisas erradas, né? Injustiças, arrogância, por exemplo. Quantas pessoas deixaram aí um mundo de pecado, mas não deixaram a arrogância, a prepotência, né? O se achar melhor do que o próximo, do que os outros, porque possui isso ou possui aquilo. Isso não seria pecado? Sim. Então o pecado não é algo, um elemento só, um comportamento só, uma coisa só, é um conjunto de coisas. Então quando a gente vem a Cristo, Cristo ele vai entrar na nossa vida e a gente passa a passar por um processo. Você foi salvo naquele momento, porque você se arrependeu dos seus pecados. Mas o pecado é algo que está na natureza humana, onde o ser humano não tem acesso. O que é que ele vai fazer? Ele vai precisar de Cristo, para Cristo entrar na vida dele, para que ele possa ter forças para deixar certas coisas. Aquilo que está na alma do ser humano é inerente a Deus, né? Mas o comportamento humano é inerente ao ser humano. Então, quando você diz assim, eu não consigo deixar o vício, por exemplo, não consegue. Amém. Então, eu entendo que isso é pecado, que é um tipo de idolatria, porque a pessoa faz de tudo por aquilo, né? Até mata. É um tipo de idolatria o vício. Então ele aceita Jesus. Qual o objetivo dele? Ser salvo. Mas ser salvo do quê? Ser salvo do vício ou ser salvo da condenação eterna? Então vimos aí conceitos errados. Algumas pessoas estão aceitando Jesus não para serem salvos da condenação eterna, mas para serem salvos da sua condição de viciado, de drogado, de alcoolista, ou de uma outra situação. Aí a razão pela qual muitos nem conseguem servir a Deus de verdade. Por quê?
Porque o seu objetivo não é a vida eterna em Cristo. O seu objetivo é ser salvo e liberto daquela situação que ele está envolvido. Porque ele viciado está perdendo família, está perdendo emprego, está perdendo a vida social, está sendo excluído da sociedade, está no meio da rua, está às margens, está adquirindo uma série de doenças, está morrendo. E como ele sente saudade da família, do convívio que ele tinha, do bem-estar que ele tinha, então ele vai buscar aí a solução em Jesus, mas não é a solução do seu estado pecaminoso de condenado, ele quer a solução do seu estado de viciado. Como se o pecado dele fosse só o vício. Assim nós temos diversos irmãos hoje nessa condição, buscando a Cristo, não pela libertação dos seus pecados para a vida nova em Cristo, mas a libertação de um erro seu só, de uma condição só. Por isso que muitos também não conseguem servir a Deus de verdade, porque o objetivo dele foi apenas sanar aquele problema ali que ele tinha, né? Outra coisa interessante também, que é importante a gente salientar aqui. Muitas pessoas também não conseguem a libertação dos seus pecados por falta de fé. Né? A falta de fé é uma das razões pelas quais muita gente não vai conseguir ser salvo. Outros estão querendo em Cristo Jesus, sem Cristo Jesus, essa mesma libertação com seu próprio esforço. E eu não falo daquela libertação de um pecado que você comete, mas da situação de pecador que o ser humano é. E ele nunca vai conseguir. O Evangelho, ele é claro que quem salva é Jesus. E só quem vai conseguir essa salvação é quem realmente se entrega. Porque assim, o fato de você estar em Cristo não significa que você não possa errar. A gente pode errar, só que Cristo está em você. E Ele está em você para quê? Para fazer com que você não seja preso ao pecado. Porque Paulo diz que quando a gente peca, a gente passa a ser escravo do pecado. Mas há um conflito aí de tradução. Não é quando você peca. Quando você passa a ser um praticante do pecado, você passa a ser escravo daquilo. Então, o ser humano, mesmo em Cristo, ele erra. Mas ele não é um praticante do erro. Ele cometeu aquilo inconscientemente. Então, logo ele se reconcilia com Deus. E consegue abandonar. Por quê? Porque Cristo está nele. Então, se você quer abandonar os pecados, não é o pecado, os pecados que lhe acorrentam, você precisa estar em Cristo Jesus. Para você estar em Cristo Jesus, você precisa aceitar Ele de todo o teu coração, espírito, alma e corpo. É entrega total. Quando você entrega-se total, quem vai regenerar você é o Espírito Santo. O Espírito de Deus vai agir na tua alma, no teu espírito, no teu coração, na tua mente, e você vai conseguir, não pelos seus méritos, mas porque Deus está em você, a fazer com que você abandone tudo aquilo que é considerado errado aos olhos de Deus. Aí está a diferença, porque que alguns conseguem e outros não conseguem. É os objetivos. Você aceitou Jesus, qual foi o teu objetivo? Meu objetivo foi servir a Deus para ir para o céu. Eu aceitei Jesus para ser salvo. Eu estava condenado, mas eu queria ir para o céu. Eu quero ser salvo. Então, quando você faz isso e se arrepende, então você vai encontrar a verdadeira libertação dos teus pecados. Porém, você chega a Cristo e aceita Ele para resolver o teu problema de homossexualismo, por exemplo, nem pode mais dizer esse nome, né? O seu problema homossexual, para resolver o problema de vício, para resolver o problema de alcoolismo, por exemplo. Então você nunca vai conseguir a salvação em Cristo Jesus, porque teu objetivo não é ser salvo
da condição de pecador. A ideia é você ser salvo daquele erro que você está cometendo, ser liberto daquele erro que você está cometendo. Esse aí é o nosso argumento que nós temos hoje para tentar responder a esses questionamentos. Eu não sei se as pessoas que nos assistem hoje, algumas delas estão nessa situação, né? Mas eu não queria nem entrar muito profundamente nisso, porque de uma forma online não tem como a gente discutir esse assunto. Mas é importante você entender o seguinte, que o ser humano, ele sempre precisou de Deus. E quando Deus trouxe o projeto de salvação para o ser humano, é porque Deus viu essa incapacidade no ser humano de se auto-salvar. Ele não tem essa capacidade. Então, o projeto de Deus para isso é baseado na própria incapacidade do ser humano. Ou seja, ele vem para nos salvar. Agora, quando ele vem para nos salvar, é nos salvar da condição que a gente está. Todo ser humano, a humanidade, quando ela adquiriu, né, o pecado de Adão e Eva, o pecado original, ela passou a estar condenada. A humanidade estava caminhando para o inferno. Então Deus, ele traz o projeto de salvação. Por quê? Porque ele não quer que o ser humano venha morrer em seus pecados, mas que ele seja salvo. Então Deus, ele quer a salvação do ser humano da sua condição e não de algo que você está passando agora, que você julga ser aquilo que lhe está trazendo prejuízo, né? Então a pessoa quer ser liberta daquilo porque está trazendo prejuízo, mas esquece que o prejuízo maior é a condenação eterna. Então não é só vir a Cristo porque eu sou um alcoolista, por exemplo. Não, eu tenho que vir a Cristo porque eu sou um pecador, independente de ser alcoolista ou não. E eu preciso de salvação. Porque assim, o pecado, certa vez um senhor, ele disse assim para mim, eu não preciso ir para a igreja, porque eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. Aí eu olhei assim para ele, o que é que ele está dizendo? Ele está querendo me informar, de uma forma indireta, que ele não é um pecador. Como se o pecado fosse só matar, roubar, se prostituir. O mau pensamento, será que ele nunca imaginou algo de ruim na sua mente? Com certeza, isso é pecado. Quantos adultérios ele não cometeu mentalmente? Quantas mulheres ele não cobiçou mentalmente? Isso não seria pecado? Quantas pessoas ele não matou mentalmente? Desejou a morte de alguém? Isso não seria pecado? Bom, as pessoas hoje estão querendo se justificar e acham até melhores do que aqueles que cometem certos atos escabrosos. Mas a única diferença entre essas pessoas que cometem através do corpo certos pecados e aqueles que cometem o pecado só na mente, para Deus, eles não têm diferença nenhuma. E essa diferença existe para nós, mas para Deus não há diferença nenhuma. Então nós temos pessoas na igreja, por exemplo, aceitou Jesus, está há anos na igreja, deixou a vida terrível que tinha, às vezes se prostituía, era mulher de programa, era usuário de drogas. Esse tipo de pecado que a gente considera absurdo, mas dentro da igreja, mesmo com anos, são prepotentes, são arrogantes, são desonestos, fazem coisas erradas, maltratam pessoas, têm um coração irado, têm um coração cheio de mágoa. Essas pessoas encontraram a libertação de algumas coisas da sua vida, alguns pecados da sua vida, mas esses outros pecados
tem escravizado da mesma forma essas pessoas do que os que ela havia deixado. Ou seja, a pessoa continua sendo um praticante do pecado, mesmo no meio do povo de Deus. Agora não, porque estamos em quarentena e os erros, assim, os problemas entre pessoas na igreja sumiram, né? Mas quando a igreja está ativa novamente, estava ativa nos templos e tal, estou cheio de problemas. O fulano de tal disse isso comigo. O fulano de tal fez isso comigo. Eu queria dar em fulano, porque eu só não dei porque Deus me segurou. Então, esses problemas aí estão na vida de pessoas que estão há anos na igreja. Eu quero te informar que você não encontrou a libertação ainda em Cristo Jesus. Você ainda está condicionado ou condicionada a ir para o inferno. Por quê? Porque você ainda se comporta como uma pessoa que não tem Jesus. Uma pessoa que tem Cristo verdadeiramente tem um amor de Cristo no seu coração. Quem tem um amor de Cristo em seu coração, então ele perdoa. E você não perdoa ninguém. Você quer ser perdoado, quer que Deus lhe perdoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, você quer que todo mundo lhe perdoe, mas você não perdoa ninguém. Aí você diz, não, mas eu não consigo. Como é que tu não consegue se Jesus mandou? Quando você diz que não consegue, você está chamando Jesus de mentiroso? Se Jesus mandou a gente perdoar, é porque a gente tem capacidade de perdoar. Se Jesus mandou a gente amar, é porque a gente tem capacidade de amar. Se Jesus diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, é porque nós temos capacidade para isso. Mas será que nós queremos isso? Essa é a questão. Você quer isso? Você aceita essa verdade de Deus? Como uma certa mulher me disse na igreja, que não perdoava certas pessoas. Eu citei um texto bíblico para ela, e ela simplesmente disse que tem coisas na Bíblia que a gente não deve acreditar. Então nós temos apóstatas dentro da igreja. Então você que se comporta dessa forma, ainda quer encontrar argumento bíblico para se comportar, se você é um apóstata, você está dentro do meio, mas não pertence ao meio. Você está no meio da igreja, mas não é igreja. Sabe o que é você está numa festa de casamento e todo mundo está com roupa de casamento padronizado e você está lá no meio e não está dessa forma? É assim aqueles crentes que estão no meio da igreja, mas eles não têm a roupagem do Espírito de Deus na sua vida. É uma pessoa de alma imunda no meio do povo de alma pura pelo sangue de Jesus. E não é pouco essas pessoas, são muitas, são várias pessoas assim. Nós temos irmãos que ainda têm o sentimento de inveja. E cadê a salvação na vida dessa? Não tem. Porque quando Cristo diz, o profeta Isaías diz que Jesus levou sobre si os nossos... Ele levou mesmo. Mas levou de quem? Daquele que foi a Cristo de todo o seu coração. A partir daquele momento, o pecado não tem mais poder sobre a tua vida. O pecado não te domina mais. Você tem força de deixar ele, de abandonar a ele. Inclusive, pessoas dizem assim, não, eu quero ir para a igreja, mas eu preciso deixar isso ou aquilo outro. Meu filho, você não vai deixar, porque quem liberta é Jesus. Você está querendo deixar o erro pelos seus próprios méritos, a sua própria força, você não vai conseguir. Ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos pela obra redentora de Cristo e não pelas nossas obras. É importante que os irmãos tenham ciência disso. Quando a Bíblia diz que nós somos vivificados, né, pela graça de Deus, essa vivificação você só acontece em Cristo, que a vivificação é a ressurreição. Espiritualmente estávamos mortos. Todo tipo de pecado passou-se pela mente do ser humano, ou está na mente do ser humano, afetou a sua natureza, a sua alma, o seu espírito, reflete-se no comportamento humano, nas ações e nas atitudes. Quando você vem a Cristo, ou quando nós viemos a Cristo de todo o coração, com o desejo de ser salvo dessa condição de condenado, então você vai conseguir em Cristo Jesus a libertação de tudo isso. Porém, aqueles que vão a Cristo
mas com o objetivo de ser liberto de algumas coisas da sua vida, de alguns pecados deles, mas não de toda a sua vida pecaminosa, então essas pessoas não vão conseguir alcançar em Cristo a salvação. Por isso que elas vão dizer, eu não consegui, por isso que eu saí. Eu não consegui, por isso que eu abandonei. E se for para me viver assim na igreja, eu prefiro ficar no mundo. Né? Glória a Deus. Eu não sei qual é a tua condição. Nós vamos já encerrar. Eu não sei qual é a tua condição. Eu não sei se você é daquelas pessoas que têm tentado, entrado na igreja, buscado e tem dito, eu não consegui, ou não estou conseguindo. Eu conheço algumas pessoas, aqui mesmo da nossa comunidade, que me afirma isso. Não consegue. Eu quero te dizer, meu irmão, enquanto você dizer que não consegue, você não vai conseguir. Mas se você disser que em Jesus você consegue, aí você vai conseguir. É uma questão de fé e de entrega total. Se for só uma questão de fé para o pequeno problema que tu tem, você não vai conseguir. Mas se for uma questão de fé com entrega total, relacionando toda a tua condição de pecador, aí você vai conseguir. Aí o homossexual que está querendo sair dessa condição, aí ele vai conseguir. Por quê? Porque uma coisa é ele aceitar Jesus para deixar de ser homossexual. Outra coisa é ele aceitar Jesus para ser salvo. Quem aceita Jesus para ser salvo da condição de condenado, ele vai encontrar libertação em todas as áreas da sua vida, espiritual e social e comportamental, que o homossexual também é uma questão comportamental. Agora, se você aceita Jesus para ser salvo de uma situação, de um erro que está lhe trazendo prejuízo, de um pecado que está lhe trazendo um prejuízo enorme, aí você nunca vai encontrar salvação em Cristo Jesus. Aí você me diz assim, mas irmão, isso é muito difícil. É difícil para o ser humano, mas para Deus é? Não diz a Escritura que nada é impossível para Deus? É impossível enquanto você não tiver Jesus. Mas se você tiver Jesus, tudo é possível àquele que crê. Disse o próprio Jesus. Então é possível você ser salvo. É possível você encontrar libertação de todos os pecados que te assolam e te escravizam. Mas essa possibilidade, ela só existe em Cristo quando você se entrega total, espírito, alma e corpo. Amém? Algumas pessoas não conseguem ou não querem, algumas pessoas não querem abandonar certos pecados. Por quê? Porque o pecado é bom. O ser humano ele só passa a ser escravo do pecado porque ele passa a gostar daquilo e se torna um viciado naquilo, logo ele é preso. Então muita gente ama certas coisas, certos comportamentos, certas atitudes, e mesmo aceitando Jesus, não vai querer deixar aquele comportamento. Por quê? Porque a pessoa gosta daquilo, é apaixonada por aquilo, ama aquilo. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos pessoas hoje no mundo cristão evangélico de todo tipo. Nós temos denominações a gosto. Essas denominações elas são fundadas por homens baseado no comportamento observado pelas muitas lideranças que têm outros objetivos. O comportamento cristão, esse mundo cristão que a gente vive, são milhares e milhares de cristãos. Então, a maioria deles tem os seus comportamentos complicados. Então, nós, dentro desse mundo cristão que nós vivemos, encontramos pessoas de todo tipo, de todas as situações. Por quê?
Porque não se entregam a Cristo para ser salvo da sua condição de pecador. Eles se entregam a Cristo para serem mudados socialmente, por exemplo, né? Eles querem uma mudança social. O que é a mudança social? É aquela mudança, a pessoa era um viciado, seja lá no vício que for, e estava trazendo um prejuízo financeiro, estava perdendo a família e etc. Então essa pessoa quer a mudança social, ele quer se enquadrar de novo na vida que ele tinha. Então ele vai a Cristo para ser liberto daqueles vícios, para que ele possa conviver de novo com a sua família, trabalhar novamente, ser transformado socialmente. Né? Bom, esse tipo de transformação aí não diz que a pessoa foi salva, porque a pessoa mudou certos comportamentos, né? Trouxe uma libertação entre aspas. Mas é o seguinte, ele é um pecador. A libertação que o Evangelho nos promete, nos proporciona, é a libertação dos nossos pecados, de um modo geral, e não em algo específico que nos está trazendo prejuízo. Então, o que acontece com ele? Não só com ele, mas com muitos, uma transformação social. E essa transformação social não vai fazer dele ou dela um adorador, uma pessoa dedicada a Deus, mas vai trazer, na realidade, uma aparência de cristianismo para a sociedade. Né? É um homem de Deus, não bebe, não fuma, era até viciado, abandonou, pertence à religião fulana de tal. Né? Mas ele tem outros problemas, outros erros que deveriam ser deixados de lado. Mas ele jamais vai deixar. Por quê? Porque não traz um prejuízo financeiro, não traz um prejuízo social, não vai trazer um prejuízo familiar. Então ele não abandona. Né? Aí tem as denominações para esse grupo específico da sociedade cristã, que são a denominação que prega o evangelho social. Ele não transmite o evangelho que te salva da condição de pecador, mas ele transmite o evangelho que te salva daquele problema que tu está passando. Por exemplo, você é um pobretão, miserável e quer ser rico. Você vai abraçar que tipo de evangelho? O evangelho da teologia da prosperidade. Qual o teu objetivo? Ser salvo da condição de pecador? Não. O teu objetivo é ser salvo da condição de pobre, de miserável. Não tem nada na vida, eu preciso ter. Então você vai a uma igreja que prega esse tipo de evangelho. Aí você é uma pessoa que quer ser crente, quer ser cristão, mas você gosta você gosta da exposição corporal, da exposição física, por exemplo. Você gosta de se mostrar fisicamente, você gosta de receber elogios fisicamente, você gosta da sensualidade, você gosta de tudo isso. Então o que é que você vai fazer? Você vai procurar uma denominação que prega Cristo, mas que isso não tem nenhum problema. Então você vai se adequando, aliás, os grupos de cristãos que existem hoje, vão se adequando aos tipos de evangelho que está sendo pregado hoje no Brasil e no mundo. Né? Eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa que tem problemas aí, e eu preciso assim sempre de mensagens de autoajuda. Para onde é que você vai? Você vai para a denominação do evangelho coach. É o evangelho da autoajuda. É o evangelho que sempre vai te jogar para cima. Ele não vai falar de pecados, ele não vai falar de coisas que condenam o ser humano. Ele só vai transmitir para você mensagens de vitória, de autoajuda, que vai te levantar o teu ânimo, mas não vai ser capaz de salvar da tua condição de pecador. Você continua sendo um pecador condenado ao inferno. Por quê? Porque o teu objetivo não é aceitar Jesus para ser salvo desta condição de condenado, mas para ser salvo da condição da depressão. Essa pessoa é depressiva e precisa sempre de mensagem que levante aí o teu ânimo.
Então, o mundo cristão evangélico hoje está dessa forma, transmitindo vários tipos de evangelho, mas que não consegue salvar o ser humano da sua condição de pecador. São poucas as denominações que estão transmitindo o evangelho que verdadeiramente salva. Quando o evangelho chega no coração das pessoas, e a pessoa sente a sua condição de pecador, eu sou um pecador, eu preciso de Jesus, senão vou ser condenado. E ele se entrega de espírito, alma e corpo, essa pessoa consegue deixar tudo. Ele não vai ter aquele problema de entra e sai, eu não consigo, eu não posso. Não, ele entregou-se 100% a Cristo, e seu objetivo é a salvação da alma, é a salvação da sua condição de condenado. E não somente de algo específico da sua vida, que está ali trazendo prejuízo. Você compreende? Essa é a razão porque muita gente não consegue se firmar. Essa é a razão pela qual muita gente está em alguma denominação e vai para o inferno da mesma forma. Aí você está em denominações que não fala nem de pecado. Não, aqui ninguém fala disso não, é só vitória, vitória, vitória. Não, aqui a gente pode andar de todo jeito e tal. Você continua estando na condição de condenado ou de condenada. Você precisa de Jesus o mais rápido possível, mesmo pertencendo a uma denominação. Outros procuram denominações baseadas em seus comportamentos complicados. Eu não vou nem falar de certas denominações que têm um tipo de evangelho aí complicado, porque vai gerar até problema aqui. Mas você precisa de discernimento. O evangelho é que te conduz ao verdadeiro evangelho. É o evangelho que te conduz a Cristo. Você precisa abrir a Escritura e ler. Não procure a influência. Procure o evangelho. Abra a Escritura, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas apostólicas, comece a ler e peça a Deus entendimento. Senhor, me revela aqui a tua verdade. Só que a verdade já está sendo lida para você. E até uma loucura nossa, revela-me a tua verdade. A verdade está aqui. Agora, o nosso entendimento está sendo aberto para essa verdade. Por que a maioria das pessoas tem entrado nessa? Porque não tem entendimento do evangelho. Por que não tem entendimento do evangelho? A maioria dos cristãos não lê a Bíblia. A maioria dos cristãos não lê o evangelho. A maioria dos cristãos não quer nem conversa com a palavra de Deus. As pessoas só querem oba-oba, querem ouvir alguém falar, mas não querem buscar. Por isso que o povo está sendo enganado. Por isso que você possivelmente está sendo enganado. O nosso tempo já passou e eu preciso encerrar. Mas eu gostaria que você refletisse. O que é o pecado original? O que foi que ele trouxe como consequência e como sair dele? O pecado original, ele trouxe o saber do bem e do mal. Ele trouxe as consequências, que foi a morte, a escravidão. Mas é importante que você entenda que em Cristo Jesus você consegue a absolvição de todos esses pecados que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. E com teu esforço você nunca vai conseguir mesmo. Mas em Cristo Jesus você vai conseguir. E a gente vai conseguir essa libertação de uma forma gradual, progressiva. Todos os dias, em Cristo Jesus, a gente vai se purificando, abandonando isso, abandonando aquilo, revendo a nossa condição e buscando em Cristo a nossa força e a nossa restauração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê entendimento. Eu quero também informar os irmãos que daqui a pouco a gente vai orar por você, pela tua casa, pela tua família. Tivemos muitas percas nesses últimos dias, nessa semana que passou, mas Deus tem nos sustentado e tem nos guardado, né? Acredito que Deus tem um propósito em tudo isso com o seu povo. Mas eu não sei se o nosso irmão Tiago tem ali, o nosso irmão Marquinhos, né? Nosso irmão Marquinhos está com vendas de cursos, né?
ele é um membro da nossa igreja e ele está oferecendo aí para os irmãos, quem quiser, cursos online, né? Esse é o momento dos irmãos buscar se qualificar, né? Não é ficar somente assistindo aí em casa as notícias ruins. As notícias ruins, quando elas são absorvidas de uma forma exagerada, ela ocasiona prejuízo. A gente tem que ser moderado em ouvir certas notícias, né? Todos os dias são as mesmas notícias, então procure não assistir muitos os jornais. A gente já sabe, nós somos sabedores do que está acontecendo, né? Então não tem necessidade, não há uma necessidade de você ficar absorvendo essas notícias 24 horas por dia. Procure aí no YouTube mensagens evangélicas, procure filmes evangélicos, procure orar, procure jejuar, se desprenda um pouco mais das notícias ruins e venha se precaver também, né? Fique em casa, eu sei que é um momento difícil, complicadíssimo, a tendência é piorar, mas cremos que Deus está conosco, Deus está com você, Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza, é o nosso socorro, e Ele também está nos guardando desse mal. E precisamos ajudar uns aos outros. Vamos procurar ajudar uns aos outros, né? Buscar aqueles que estão precisando, necessitando de alguma coisa, e de acordo com as nossas condições, ajudar essas pessoas, né? Então temos que ter esse feedback aí, tá certo? Então você pode em casa usufruir de alguns cursos online, né? Temos aqui, o nosso irmão mandou para mim, irmão Marquinhos, né? O curso do pregador de qualidade, né? Do André Luiz Lourenço. Temos aqui também outro do Felipe Bernardino, e você pode adquirir. Daqui a pouco, o nosso irmão ali, nosso obreiro, Tiago, vai colocar os links na descrição aí do vídeo, para quem quiser acessar e fazer esses cursos. Faça, meu irmão. É bom, vai lhe preparar melhor e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Eu quero fazer uma oração por você e pela tua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que nos assistem, Senhor. Continua nos livrando, Senhor, de todo mal. Aqueles, ó Deus, salva eles, fala com eles, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e que Deus te abençoe.